Êxodo 3, Exodus 3, versículo 1. verse 1. Nós temos aqui em Êxodo We have here um momento em que Deus se revela a Moisés e chama Moisés. a moment which God reveals himself to Moses and he calls Moses. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. So we're going to read from verse 1 to verse 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Preste atenção agora. Now listen. Então disse consigo mesmo: Then Moses said, Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? I will not now turn aside and see his great sight, why the bush does not burn. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Then he said, Do not draw near this place, take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moreover, he said, I'm the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Então nós temos aqui Deus manifestando-se através de uma sarça. Sarça é uma moita seca. So we have here God manifesting himself through a burning bush. Uma moita seca que estava pegando fogo, mas não era consumida, não se queimava. Dry bush that was in flames, but it would not consume. E Moisés viu aquilo e ele ficou chocado. And Moses saw that and he was shocked. E ele falou, a Bíblia diz que ele disse consigo mesmo: eu vou lá ver esse negócio. And the Bible says that he said to himself, I will go there and look. Ele estava sendo atraído ao fogo, ele sabia que tinha algo muito diferente e espetacular acontecendo ali. So he was being attracted to the fire. He knew something spectacular was happening E there. era Deus se manifestando. It was God manifesting himself. Mas o Senhor, naquele momento, But the Lord at that moment falou para Moisés: told Moses, Moisés, versículo 5, verse 5, não te chegues para cá, do not draw near this place. tira as sandálias dos teus pés, Take your sandals off porque o your feet, lugar onde estás é terra for the santa. place where you stand is E a holy Bíblia diz que ground. Moisés escondeu o rosto porque ele tinha medo. And the Bible says Moses hid his face because he was afraid. Então nós estamos aqui e Moisés, você sabe, ele tipifica a lei. So we're here and you know that Moses typifies the law. Em Gálatas, em Hebreus, quando você lê, você vai ver, até em Romanos, você vai ver que quando se fala de Moisés, está falando da lei. So in Romans, Galatians, when you read, you know that when it mentions Moses, it's talking about the Não é à law. toa que a lei é chamada de lei de Moisés. It's not for nothing that the law is called the law of Quando Moses. Deus trouxe a lei, When God brought the law, e o propósito da lei era mostrar que o homem era pecador, and the purpose of the law was to show that man was a sinner, que era impossível cumprir todos os that mandamentos, it was impossible to fulfill all Deus the escolheu um commandments. homem, ele escolheu God Moisés. found a man, and that man was Moses. Então, Deus, quando chama Moisés, So when he calls Moses out, e Moisés vê aquele fogo, he sees that fire. Deus fala: não, Moisés, God says, no, Moses, não se achegue até aqui. don't come near.
this place. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra Take santa. the sandals off your feet because the place you are is holy E a ground. Bíblia diz que Moisés foi tomado de um medo. And the que Bible ele se says that tampou. Moses was taken by fear. Ele tampou o And he rosto. hid his face. Ele escondeu o He rosto. hid his face. Depois você sabe que Moisés teve o desejo de ver a glória de Deus, mas Deus falou: você não pode ver a minha glória. Later on, you know that he had this desire to see the glory of God, and God said, "You cannot see my Deus glory." escondeu ele numa rocha e a So Bíblia God fala hid que o him. Senhor passou de costas. God hid him in a rock, and then he came. Only then Moses saw his back. Lá em Êxodo 33, In Exodus 33, no versículo 20, verse 20, a Bíblia diz o seguinte: olha o que Deus falou para Moisés naquele momento. look what God told Moses at that very moment. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. But he said, "You cannot see my face, for no man shall see me and live. Olha só, nenhum homem verá a minha face e No viverá. man shall see my face and live." Deus mesmo estava protegendo Moisés, God was protecting Moses porque naquela circunstância, because in that circumstance, debaixo daquela aliança, under that covenant, essa era a verdade. that was the truth. Essa era a mais pura verdade. That was the clear truth. Homem nenhum poderia olhar para Deus e continuar vivendo. No man could look at God and continue to live. Então, para Moisés, Deus fala: não chega aqui. So to Moses, he says, "Don't come near. Tira as sandálias dos seus Take the pés. sandals off your feet." E Moisés esconde o seu rosto, And então. Moses hides his Eu face imagino then. por causa do brilho do Senhor e do temor que agora deu nele. And I imagine because he was so bright and shiny and he was afraid. E ele tinha medo de Deus. He was afraid of God. Essa é a velha aliança. That is the old covenant. Essa é a realidade da lei. That's the reality of Homem the nenhum law. pode ver a Deus. No man can see God. Homem nenhum pode olhar para Deus. No man can look Homem at nenhum him. pode contemplar a Deus. No man can see him. Hoje no mundo tem muitas pessoas tentando agradar a Deus através daquilo que eles fazem. A lot of people nowadays, they are trying to please God through what they Há muitos do. cristãos que eles vivem uma vida de querer agradar a Deus através das coisas que eles fazem. Many Christians live this way. They are always trying to please God with what Ah, they pastor, do. tem alguma coisa errada querer agradar a Deus? Is there something wrong, Pastor, in Não, pleasing, não. Você wanting tem que to viver please mesmo God? para agradar a Deus. No, you have to please Só que God. você não pode viver para agradar a Deus com o intuito de fazer Ele gostar mais de você But you ou te amar cannot mais. live your life trying to please Him with the plan, the purpose of Him liking you more. A nossa entrega é uma resposta do amor dele por nós. Because our surrender is an answer of His love for Nós o us. servimos We serve Him porque nós somos constrangidos com a obra da cruz. because we are compelled with the work Nós of the vivemos cross. para We Ele, live for Him, não porque nós queremos ganhar mais coisas not dele, because we want to earn more things, mas porque Ele já nos deu Cristo Jesus, o seu Filho. but because He's already given us Ele já nos Christ, deu His Son. tudo, então nós vivemos uma vida em resposta a He Ele. gave us everything, so we surrender, we live a life Amém? of answering to this. Amém, irmãos? A Gift. Bíblia fala muito jóia, maneira muito jóia. Nós o amamos porque Ele nos... And the Bible says this, we love Him because He loved us. Você está entendendo? O nosso amor é uma resposta ao amor You dele. see, our love is just an answer to His love. Você não consegue amar Deus por você mesmo. You cannot love God because of yourself. Você só consegue amar a Deus quando você experimenta o amor dele. You can only love Him because you experienced His Então a love. velha aliança sempre nos mostra o quanto somos falhos. So the old covenant always shows us how much we fail. A lei sempre nos lembra que nós não podemos contemplar a The Deus. law always reminds us that we cannot see God. Já falei isso para vocês, vou repetir. Told you this before, Quando- I will repeat O myself. propósito de Deus dar a lei ao povo de Israel, The purpose of God in giving the law to the people of Israel, vocês se lembram em qual monte remember? ele deu a lei? where He gave the law, Quem what se lembra? mountain? Qual monte? Which one? Sinai.
Sinai. A lei foi dada no Monte The Sinai. law was given in Mount O propósito de Sinai. Deus dar a lei no Monte Sinai And the purpose of giving them the law at Mount Sinai não era para dar um monte de coisas para os homens cumprirem. was not to give them a lot of things so they could fulfill. Porque o nível é tão alto que nenhum de nós pode alcançar. The level is so high we cannot reach. O que Deus estava querendo era mostrar para o homem que ele era pecador. What God was trying to show man is that he E Deus was a estava sinner. querendo mostrar para o povo de Israel que eles precisavam clamar por um Salvador. To show the people of Israel that they should cry out for a Perguntar para Savior. Deus, o que é que nós vamos fazer nesse caso? Porque nós não conseguimos fazer isso tudo. Ask God, what can we do now with this in front of us because we can't do anything? Mas sabe qual foi a resposta deles? But their answer, A Bíblia diz que ao ouvir todos os mandamentos, the Bible says, as they heard all the commandments, eles falaram: they said, tudo que Deus falou nós vamos fazer. everything God asks of us, we will do. Eles foram orgulhosos. They were proud. Eles falaram: nós vamos fazer. They said, we É will possível do it. cumprir. It is possible to E hoje tem um fulfill. monte de crente vivendo assim. And we have a lot of Christians Ele living vive this para type of cumprir a life lei. today. They live to fulfill Como the se ele law. conseguisse cumprir a lei. As if they could fulfill the law. Ninguém pode cumprir a lei ao não No ser um one só. can fulfill the law except for one. Jesus Cristo foi o único Jesus que cumpriu a Christ, He was lei. the only one who E fulfilled ele the law. cumpriu a lei por você e And por He mim. fulfilled the law for you and for me. Ele morreu em nosso lugar. He died in our place. Fala: Cristo morreu Say, em meu Christ lugar. died in my place. Você crê que Cristo morreu para te dar Do a you salvação? believe He died to give you salvation? Você crê que Cristo morreu para ser o único caminho que te Do leva you ao Pai? believe He died because He was the only way to take you to the Father? Então, ao crer, So as você you está believe, declarando: you declare eu creio I believe que só Cristo cumpriu a lei. that only Christ fulfilled the law. Você está entendendo? You Só understand? Cristo cumpriu a lei. Only Christ fulfilled Eu não the law. vivo tentando cumprir a lei. I don't live trying to fulfill the law. Foi o que foi compartilhado aqui a semana passada. It was what was shared here last Eu week. vivo para contemplá-lo. I live to Eu tenho que see enxergar Him, a beleza de Cristo. to see the beauty Aquele of que Christ, fez tudo em meu the lugar. one who did everything in my Porque o place. justo vive é pela Because fé. the righteous lives by faith. Ele não vive pela fé tentando cumprir a He lei. does not live by faith trying to fulfill Ele the vive law. pela fé porque ele sabe que a lei foi cumprida He por lives by Cristo faith Jesus. because he knows the law E ele was coloca a fulfilled sua by confiança em Christ Cristo And Jesus. he puts his Aleluia! trust in Christ Jesus. Fala aleluia! Glória a Deus! Praise God. Então nós temos aí Deus se fazendo homem, muito tempo depois, Deus se fez homem. So we have then later on God becoming a man. Jesus se fez homem. Jesus became a man. Perdão, Deus se fez Jesus. God Porque Jesus é o became nome dele como Jesus, homem, né? Because Jesus is his name as a man. Yeshua. Então, o Filho sempre existiu, mas ele se tornou Jesus, o Deus homem para morrer em The nosso lugar. Son who always existed, he came and he became a man to E die quando ele in morreu our em nosso place. lugar, And when he died in our place, ele deixou muito claro o que nós precisávamos fazer. he made this very clear what we needed to do. Quem crer em mim, Whoever believes in ainda me, que morra, viverá. even if they die, they will live. Quem crer em mim, Whoever believes in ainda me, que morra, even if they die, viverá. they will live. Por quê? Why? Porque Cristo morreu e Because ressuscitou. Christ died and rose Sabe por again. que ele ressuscitou? You know why he Ele rose ressuscitou again? porque não tinha pecado. He rose again because Não tinha he had peso no do sin. pecado sobre a vida There was dele. no weight of sin E ele upon falou his que life. todos aqueles que colocassem a sua esperança e a sua fé nele, And he said that everyone who put his trust in him, ainda que morressem, viveriam. even if they died, they Porque o would salário live. do pecado foi pago. Because the wages of A sin morte were paid. foi paga por Death você e por mim. was paid for you and Por I. isso que nós temos Jesus como nosso Senhor. That's why we have Jesus as our Lord. Aleluia. Você está comigo? Are you with me? Lá em Hebreus 10, 20, Hebrews 10 verse a 20. Bíblia fala que Jesus é o nosso mediador. The Bible says Jesus is our mediator. Mediador. Mediator. Olha só. Perdão, vou ler o 19. I will Tendo, start pois, at 19. irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, Being bold to enter the Holy of Holies through the blood of Jesus. pelo novo e vivo caminho que Ele
nos consagrou pelo véu. By the new and living way that he consecrated to us. Isso é pela sua carne. By his flesh. Olha só, Jesus então é o novo e vivo caminho So Jesus is the new que and foi living aberto para a presença do Pai. way that was open to the presence of the Eu Father. amo isso aqui, que fala o seguinte, nós temos que, versículo 19 fala que nós temos que ter intrepidez, ousadia, Verse 19 says that we need to be bold. confiança. Trust. Se eu falo pro Gustavo, entra na minha presença com intrepidez. If I tell Gustavo, enter my presence with boldness. Ao mesmo tempo eu estou falando para ele o seguinte, At the same time, I'm telling ele him, pode entrar sem se preocupar. come without worry. Ele pode entrar sem se preocupar. Come without worry. Ele pode entrar descansado. You can rest assured. Por quê? Porque um novo e vivo caminho foi aberto Because the new and living way pelo was nosso opened mediador, by our através do mediator. seu sangue. Diga Through glória a his Deus. blood, say praise God. Hebreus 8, Hebrews 8, versículo 6. verse 6. Agora com efeito. Agora com efeito. Now, therefore, Presta atenção. listen. Obteve Jesus ministério tanto mais excelente, He has obtained a more excellent ministry, quanto ele é também o mediador de uma superior aliança, inasmuch as he is also mediator of a better covenant. instituída. Preste atenção. Established. Listen. Como que foi estabelecida essa aliança? How was this established? Como que foi estabelecida a aliança? How was this new covenant established? Baseada em superiores promessas. Based on better promises. Então nós temos aqui Jesus como nosso mediador. So we have here Jesus as our mediator. Vem cá, Caio e Caio Nicolas. and Nicholas to the front. Você fez muita falta esse mês que você ficou na Espanha. We missed you. During the whole month you were in Spain. Nem teve graça chamar pessoas aqui na frente para dar. It was no Exemplo. fun. Tem I que would ser call você. people to the front and it Eu, has to eu be gosto de you. constranger jovens, não tem graça de I constranger. like when it's you, when it's young people. Mas que bom que você está de volta. I'm glad you're back. Então nós temos aqui, So here, por isso eu vou até te promover. Você será Deus hoje. and I will even promote you, you're going to be God today. É muito melhor do que a última vez que eu te chamei aqui, Much com better certeza. than the last time I called you Então here. nós temos Deus. So we have God. E Deus criou Adão. God created Adam. Quando Deus criou Adão, When he created Adam, eles tinham comunhão. they had fellowship. Eles tinham comunhão. A Bíblia fala que Deus vinha todos os dias conversar com Adão. And the Bible says that he would come every day to talk to Ele Adam. falava com Adão. He would speak to Adam. Ele viu a necessidade de Adão. He would see his needs. Ele criou Eva. He created Eve. Ele presenteou Eva para Adão. He gave her as a gift Ele colocou to Adam. todos os animais, Placed todas all as the animals árvores, and trees. tudo maravilhoso. Everything was wonderful. E Deus falou uma coisa para Adão. And God said one thing to him. Você se lembra o que ele falou? Do you remember? Não coma daquele fruto. Do not eat from this Para comer de fruit. todos os outros. Of all Mas others não you coma daquele fruto. None of this Porque no dia que você comer daquele The fruto, day you eat this fruit, você vai you will morrer. die. Você vai morrer. You will die. O que aconteceu? What happened? Bendito Adão Blessed. foi e comeu o fruto que não the podia fruit comer. that he was not Agora supposed to nós eat. temos um problema. Now we have a problem. Porque Deus sempre quer comunhão com o Because homem. God always wants to Só estica a have mão. relationship Estica a with mão. men. Isso. O homem, Man ele carece de comunhão com Deus. Needs to have a relationship Mas é with God. impossível eles terem comunhão. Possible to have a É impossível o homem ver a Deus. relationship. It's impossible for men to see God. Deus falou para Moisés. God told Moses, Porque se um homem me vê, ele morre. because if a man sees me, he will die. Então Deus precisou levantar um mediador. So God needed to raise a mediator. Vem cá, Maurício. Mauricio. Deus precisou God enviar needed to um send mediador. Continua com o braço esticado. a Esse braço? mediator. Aqui. Alguém someone que veio who came, ligar o homem connect men até Deus. to God. Deus se fez homem. God became a man.
Como homem, As man, Jesus Jesus tinha 100% de comunhão com os homens. had 100% fellowship with men. Ele se identificou com os homens. He Ele se identificou identified conosco. with men, with us. Como As Deus, God, ele tem 100% de comunhão com o he Pai. has 100% fellowship with the Father. Então ele é um mediador totalmente compatível. So he is the 100% compatible mediator. Deus que se fez homem. God who became a man. De acordo com João 1, o verbo que se fez carne. According to John 1, the verb who became flesh. Então ele se tornou a ponte. So he became the bridge. Deixa eu te falar algo. Let me tell you something. Por isso, a That's Bíblia why diz, the Bible says, foi o próprio Jesus que falou em João 14,6. Jesus himself said, Eu sou o caminho, I am the way, eu sou a I am verdade, the truth, eu sou a I am vida. the life. Ninguém vem No ao one Pai No one goes to the a Father não ser por mim. except through me. Ele é o único que pode te salvar. He's the only one who can Ele é o save único you. que pode te He's conectar the a only Deus. one who can connect you to De acordo God. com a palavra de Deus, ele é o único, ele tem o único nome que importa que nós sejamos salvos. According to the word of God, it's by his name, through his name that Não we há are outro saved. nome que possa nos There's salvar. no other name that can Mas save todo us. aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. All those Aleluia. that cry out for Glória a the name of Deus. Jesus will be saved. Então olha só. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Mantenha. Quando você olha, When you look, como que Jesus se tornou essa ponte? how Você did tá Jesus become this bridge? morrendo na cruz em nosso lugar. Dying at the cross. Se in our entregando no place. seu e no meu lugar. Surrendering in your place, my Se tornando o place. nosso mediador. Becoming our mediator. Então hoje, So today, se você quer If viver you uma vida com Deus e quer experimentar a Deus, want to live a life with God, tudo want que to você precisa experience fazer God, everything you é need colocar to a do sua confiança em Cristo is to place Jesus your trust in e Christ falar: Eu Jesus. creio no Senhor. and say, I believe Eu in creio you, que o Senhor Lord. morreu no meu I lugar. believe you died in E my eu place. te recebo como I meu Senhor. receive you as my Lord. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Do whatever you Eu will with confio my em life. Ti, Senhor I trust Jesus. in you, Lord Jesus. Ele é o mediador. He is Obrigado. the mediator. Fala mediador. Say mediator. A palavra mediador significa alguém que está entre dois pontos. The word mediator means someone that is between two points Para duas coisas: for two things. restaurar paz Restore e peace. firmar uma aliança. Firm a covenant. Mediador. Mediator. Ele restaura a He paz restores peace. e ele firma uma aliança. And he firms Foi the isso que o covenant. Senhor Jesus fez That's por what the você. Lord Jesus did Ao for you. morrer na He cruz, died at the cross. ele veio, ele se entregou para que você tivesse a paz restaurada na sua He came and vida. he surrendered himself so the peace was Por restored isso a in your Bíblia life. fala que nós, os que nascemos de novo, That's why the Bible says us that were born again. temos a paz que excede todo entendimento. We have peace that surpasses all Mas ele understanding. também firmou uma nova aliança, But he also firmed a new, novo pacto. a new pact. João 1,16, John 1:16 17. and 17. A Bíblia fala o seguinte: The Bible says this. porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Because all of us have received 1,16, isso. from his fullness and grace for grace. Nós recebemos a sua We plenitude. received his fullness. Quando você se entrega a When we Cristo, surrender to você não Christ, recebe um pouquinho de you Deus. don't receive a little bit of Você não God. recebe You 10%. don't receive 10%. Você recebe 100% do You que receive Cristo é. 100% of what Christ Você is. não recebe um pouquinho de bênçãos. Not a little blessing. Você recebe toda a bênção que You Deus tem receive para a sua every sort of vida. blessing that he has for your life. Você não recebe um pouquinho de promessa. You don't receive a little Você se promise. torna participante de todas as You promessas. become participant of Porque every você single se torna promise. filho de Deus. Because you become a child of Por God. causa de Cristo Jesus. Because of Christ Tem muitas Jesus. pessoas que falam: todo mundo é filho de Deus. Many people say, oh, we are all children of God. Essa não é a verdade da Bíblia. That is not the truth A of the verdade da Bible. Bíblia é que filhos são apenas aqueles The truth of the Bible is the children are those que receberam a vida do Filho de that Deus dentro de receive si the life of the e o Son tem como o Senhor da sua for vida. the inside of them, and they have a Lord. Olha o 17, o que fala agora? And verse 17 says, Porque a lei foi the dada law por intermédio de Moisés. was given through Moses. Fala, a lei Say the law foi dada was given por meio de Moisés. through Moses. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Grace and Aleluia! truth came through Jesus Christ. Fala, Say aleluia! hallelujah.
O que nós acabamos de ler what we just read é a prova do que eu acabei de te falar. is the proof of what I A just lei told não you. te salva. The law cannot save A lei you. não te The aperfeiçoa. law cannot perfect you. Só a graça e a verdade Only pode te salvar. grace and the Só a truth graça e a can verdade save you. pode te aperfeiçoar. Grace and the truth Só a can graça e a perfect you. verdade pode mudar a sua Only vida. grace and truth can change your life. Um ladrão não é transformado. Adam is not changed. Um ladrão não é One transformado. thief is not changed. Para você falar para ele, você é ladrão. So you Ser can ladrão, continue to say you're ser a ladrão, thief, you're a thief, ser ladrão. you're a thief. Um ladrão só é transformado A thief is only quando ele changed escuta da boca de Jesus Cristo. when he hears from the mouth of Você é Jesus Christ. amado e perdoado. You are beloved. Eu morri por você. You E se você apenas receber a forgiven. minha salvação, eu vou te transformar. I died for you, and if you only receive Aleluia. my salvation, I can change your Um life. pecador só é transformado A sinner can only be changed pela graça e a verdade. by the grace and Jesus the não truth. trouxe a lei. Jesus did not bring the law. Moisés trouxe a lei. Moses brought the law. Jesus cumpriu a lei em Jesus nosso lugar. fulfilled the law in our place. Aleluia. Hallelujah. E aí eu quero encerrar te falando algo. And I will end by saying you this. Você se lembra que quando Moisés se aproximou de Deus, You remember when Moses came near God, Deus falou, God said, não vem aqui, don't come near. tira as sandálias. Take the sandals off your feet. E Moisés se escondeu porque ele tinha And medo. Moses hid because he was afraid. Lá em Apocalipse, In Revelations no capítulo 4, chapter 4, nós temos o apóstolo João. we have Apostle John. Isso foi depois que ele escreveu as cartas às 7 igrejas. That was after he wrote the letters to the churches. E no versículo 1 do capítulo 4 ele fala: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo. In verse 1 of chapter 4 it says, after these things I looked and behold a door standing open in heaven. O que João viu? What did he see? Fala, porta aberta. Say, an open door. Quem aqui não é goiano? Who Não é here goiano. is not from Goiânia, Brazil? Aleluia. Mas você vai falar no But you goianês. Will say it as if you were from Eu vou te dar uma aula de goianês I agora. will teach you something from Porque eu Goiânia. acho que esse termo só faz sentido quando você... Ele traz mais peso quando você fala no goianês. It brings a weight when you say it as a Goiânia, a Goianese. O que João viu? What did he see? Fala, uma porta Say a door with the R very accentuated. aberta. An open Porta door. aberta. An open door. Quando eu leio isso aqui, When I read this, você me desculpe, mas eu só escuto isso no sotaque goianês. I apologize, but it's a Goiano that I hear speaking this way. Imagina o João escrevendo, falando, nossa, vou registrar isso aqui agora. Porta aberta. It's like John writing it and saying, "Oh, let me say it this Nada way." contra os cariocas. Nothing against the people born in Rio. Mas porta aberta não é tão... But that way of saying open door, it doesn't. Porta Have a aberta. Porta aberta tem peso. Yeah, you have to say Tô it this brincando, way. tô brincando. I'm kidding. Amo vocês. I love you all. O que João vê? What did John see? Uma porta aberta. An open door. Esse é o ano das portas abertas. This is the year of open doors. Deus faz questão de registrar isso aqui. And God wants to mention it. Mas quando João vê essa porta aberta, But when he sees this open door, não para por aí. it doesn't stop there. O Senhor fala para ele, The Lord tells him, como uma voz de trombeta. Esse termo voz de trombeta fala de uma voz gritando, uma voz alta. I hear it like a trumpet. It's like, it's out loud. O que ele fala? And what did he say? Sobe para aqui e eu te mostrarei
Come up here and I will show you. Sobe para aqui e eu vou te mostrar. Come up here and I will show you. A lei fala para você: The law tells you, não se achega aqui. do not come Tira here. as sandálias. Take your sandals A graça off. fala para você: Grace uma tells vez que you, você conheceu a Cristo, once you know Christ, a porta está aberta, the door is o open, acesso está livre. the access is E vem free, aqui, eu vou te mostrar. and you come up here that I will show Vai me you. mostrar o que, Show Senhor? me what, Lord? Escuta. Listen. E imediatamente, versículo 2. Immediately, verse 2. Eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no meio do trono alguém sentado. I was in spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on E the esse throne. que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono ao arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. And he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. Quando ele destruiu a terra pela primeira vez, When he destroyed e the earth for poupou the first Noé, time, and he spared Noah's ele life, falou que ele iria colocar um arco-íris no céu He said- como promessa de que ele nunca mais destruiria com água de he novo a was going terra. to place a rainbow on the sky as a promise that he would never Ele destroy earth prometeu like that para again. Noé. He promised Noah. Quando João olha When John looks diante do trono, before the throne, está lá a lembrança daquilo que ele prometeu para Noé. is the remembrance of what he promised to Noah. Diante do trono dele tem um arco-íris, Before his throne, there's a rainbow. como memorial para Deus. It's a memorial to God. Não que ele precisasse, mas ele fez. Not that he needs that, but he did it. Preste atenção. Listen. Ao redor do trono também há 24 tronos, e sentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Around the throne were 24 thrones, and on the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white robes. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. From the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 Depois você spirits of continua a God. ler a revelação aqui, os seres que estão diante do And you trono. continue to read about this revelation, the beings that are before him. Mas o meu ponto é, But my point is, na lei é não chegue, the law is, don't come near. não chegue, Don't come near. porque toda carne Because every flesh que me vê morre. that sees me dies. Uma vez que você colocou sua confiança em Cristo But Jesus, once you place your trust in Christ o Jesus, recebendo como Senhor da sua you vida, receive him as the Lord of your você passa a ser filho de Deus. life. You become a child. Você nasce de novo. You are born again. Pastor, como é que é isso? How is this? É algo muito simples. Very simple. Você só precisa falar para Ele: You just need to tell him, Jesus, Jesus, eu creio que o Senhor morreu e I ressuscitou, believe you died and rose again. e eu te recebo como Senhor da And minha I vida. receive you as the Lord of Eu my declaro que não tem nenhum outro caminho que possa me I levar declare there's ao Pai. no other way that can Só o lead Senhor me to pode me Christ. salvar. Only you can E eu te entrego a minha vida nesse momento. And I surrender É só my life isso. at this very moment. Uma vez que That's você it. faz isso, Once you do it, a aliança muda. the covenant changes. Porque o mediador vem trazer paz e estabelecer uma aliança. Because the mediator comes to bring peace and to establish the covenant. E se na velha aliança é tira sandálias, não chega aqui perto, porque quem me vê vai morrer. Under the old covenant is take the sandals off your feet and don't come near because you will die. Por que queria morrer? Why would Porque he o pecado ainda reinava. die? Because sin reigns. Mas agora, But now, quando nós nos entregamos a Jesus, when we surrender our o life to Cordeiro de Jesus, Deus que tira o pecado do the mundo, Lamb of God that takes away the você sin of pode the se world, apresentar diante dele, you can present perdoado e yourself livre do pecado. in him, forgiven Não and free porque of sin. você é perfeito, Not because you're perfect, mas porque ele é perfeito. because he is perfect. Não porque você pecou ou não pecou. Not because you don't commit sin. Não, mas porque ele não pecou. Because he has E ele é o meu seu mediador. and he is your E ele abriu um novo e vivo caminho He opened the new pelo living próprio way sangue dele. because of his E hoje blood. você vem com ousadia. And you come with E quando você boldness. entra com ousadia, And when you enter with ele boldness, fala para he você: tells you, sobe aqui que eu vou te mostrar tudo. come
up here that I will Sobe show aqui que eu you vou te dar everything. uma tour do céu. Come up here, I'll give you a tour. Vem cá, eu vou of te dar heaven. uma tour da sala do I trono. will give you a tour of the room of Eu the mandei throne. Moisés tirar as sandálias porque senão ele morreria. I asked Moses to take off his sandals because he would die. Mas meu filho morreu por você. But my son died E for ele you. trouxe graça e verdade para sua He vida. brought grace and truth E aí você to your recebeu life. a graça e a verdade. Did you receive grace Então vem and aqui truth? agora que você pode ver tudo e você não come vai up morrer. here and see everything and you will Porque a not morte die. foi vencida. Because death was conquered. Esse é o nosso Deus. That is our God. Essa é a obra da That is cruz. the work of the cross. Essa é a mensagem da That graça. is the message of grace. Vem ver. Come and Vem see. contemplar. Come and see. João foi o último discípulo a morrer. Jesus was João. John was the last disciple to die. João sofreu muito pelo evangelho. He suffered a lot for the A história conta que ele foi, se não me engano, por 3 ou 4 vezes jogado em panela de óleo fervendo. The Bible says that, if I'm not mistaken, for 3 or 4 times, A Bíblia não, a história. the story it tells you that for 3 or 4 times he was placed in boiling oil. Óleo fervendo jogaram sobre ele. Boiling oil, they would throw over Eles him. tentaram matar João de todo jeito. They tried to kill him in Ao many ponto de different que ways. quando eles não conseguiram, eles jogaram ele para morrer à míngua numa ilha chamada Patmos. To the point that they gave up and threw him in this island called Patmos. Mas quando ele estava lá, When he was there, tinha alguém esperando por ele. someone was waiting for him. Alguém falou para ele: He said, "Você sofreu, "You suffered, mas vem aqui que eu vou te mostrar o que te aguarda." but come up here that I will show you what's awaiting for you." Eu quero te lembrar que a nossa esperança não é só para esse mundo. I want to remind you, our hope is not for this world. Eu quero te lembrar I want to remind you o que a palavra de Deus diz, que se nós só vivermos para esse mundo, nós somos miseráveis. that the Word of God says that if we live only for this world, we are miserable. Nós reinamos em vida, sim. We reign in life, yes, Mas eu quero te falar algo. but I tell you, Há algo muito superior esperando por nós, there is something superior waiting for us que ninguém pode pagar. that no one can pay for, Você tem acesso livre a Deus, and you have free access to não porque God. você merece, Not because you deserve, mas por causa do but sacrifício de Jesus because of the Cristo. sacrifice of Jesus. E eu quero te desafiar a algo. And I encourage you to do something. Use o seu acesso. Use your access. Nós precisamos crescer em oração. We need to grow in prayer. Individualmente, corporativamente, nós precisamos crescer em oração, a orar mais. Individually, together, we need to pray more. Nós somos ótimos para cantar. We sing so great. Glória a Deus, tem lugar para cantar. Glory to God. We have places to do so. Mas nós precisamos orar. But we need to pray. E eu quero te desafiar a algo essa semana. So I encourage you during this week A você separar um tempo. to put aside Eu some não time. vou estabelecer tempo algum para I don't você. want to establish the time, Mas eu quero te lembrar essa semana de orar. Orar é falar com Ele. but to remind you to pray. Pray is talking. Mas to você God. não vai orar como se Ele fosse uma força abstrata. But you're not gonna pray as if it was this abstract. Você vai force. orar entrando com ousadia na No. sala do You're trono. gonna come boldly. Você before vai the throne. entrar com ousadia que é por causa do sangue de You're Jesus. gonna come boldly because it's. E você Because vai, the blood of Jesus. vai falar com seu Pai. You will talk to your Father. Aquele que te amou tanto que virou homem para morrer no seu lugar. One who loved you so that became a man to die in your place. Você aceita meu desafio? You accept. Você aceita meu desafio? De orar um pouco mais essa semana? A little bit more. De falar com Ele mais essa Just semana? speak with him. Orar é só isso, é falar com Ele. Speak Orar with não é him. aquela coisa religiosa, repetitiva. Não, orar é falar com Ele. Not É conversar com religiously, Ele. no. Talk to him. Então nós vamos começar agora. Eu gostaria que você ficasse em pé. So we're gonna start now. I'd like for you to Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor If you Jesus, haven't surrendered your life to você the Lord pode orar Jesus, agora, falar com Ele nessa hora. You can talk to him right now. Falar, Jesus, And you can say, Jesus, eu ouvi hoje essa palavra I heard this message today. e eu decido crer em Ti. And I choose to believe. E eu declaro, Espírito Santo, And I declare, Holy Spirit, meus olhos foram abertos my eyes were open. e eu confesso a Jesus And I Cristo confess the Lord como Jesus Senhor da minha vida. as the Lord of my life. Jesus, eu te entrego a minha vida Jesus, I surrender you my e eu life. declaro que só o Senhor I pode me declare salvar. only you can save. Nenhum outro caminho me leva a Deus. No other way can Só o lead me Senhor to pode God. me levar até Only Deus. you can lead me to God.
Você pode orar falando isso. And you can pray. E você será salvo agora. And you will be saved De uma vez por todas. now Porque a Bíblia fala que se você forever. orar isso, Because the Bible says that if crendo you no pray seu this, coração, believing você é in your salvo. heart, you are saved. mas talvez você vá orar pedindo uma cura. But maybe you pray for healing. Talvez você vá orar pedindo por mais portas abertas. Or praying for more Pela open salvação doors. dos seus familiares. Salvation of your family. Por uma revolução no seu casamento. Revolution in Pelos your seus marriage filhos que area. estão afastados do Your Senhor. children that Não are away importa from o the que Lord, quer I que don't seja. care, whatever it is. Eu quero te desafiar a orar nessa hora. I encourage you to pray right now Com intrepidez. with boldness. Porque orar é falar e entrar na sala do trono do seu Pai. Because to pray is to speak and to go before the E falar pra ele, papai, tô aqui de novo para falar algo. Say, Father, I'm here again. Papai, tô aqui de novo para te pedir algo. I'm here again. Just O ask Senhor for é o something. Rei. You're the king. O Senhor é o Todo-Poderoso. You are the Almighty. O Senhor criou todas as coisas. You created O Senhor everything. governa todas as You coisas. govern over all. Presidente dos Estados Unidos é fichinha para o Senhor. President of the United O States. Senhor é o Rei nothing before eterno. you. You are the Então, eternal papai, eu King. queria falar com o Senhor. So I want to Preciso da speak sua with ajuda. you, Father. Eu preciso da sua graça. I need your help. Eu preciso do seu I amor. need your grace. Eu preciso de vitória I need nessa your área. help. I Eu preciso de need libertação de victory. drogas. I need Eu preciso de deliverance. libertação do pecado, da I need promiscuidade. deliverance from sin, Fala com ele nessa against hora. drugs. Fala com Just ele nessa speak hora. with him right Fala com ele nessa hora. Just Fala com ele nessa hora. Speak. Eu vou te dar um with minuto him. para você falar com I'll ele give nessa you hora. 1 minute to speak with him. Oh, papai. Obrigado porque o Senhor escuta a oração dos seus filhos nessa hora. Thank you, Father, because you hear your children's prayer right now. E nada, Senhor, And nothing, Lord, nada, Senhor, nothing, Lord, pode impedir can stop seus ouvidos de ouvi-los. your ears from listening to them. Porque aquele que não poupou o seu único filho, mas The por one nós o who entregou, did not spare his only son, but gave himself to us. escreveu na palavra. He wrote on his word. Porventura não nos dará com ele todas as coisas de graça. Won't he give with his son? Nessa hora os All seus filhos e things to filhas us. oram. Right now your children pray. E obrigado porque eu sei que o Senhor os ouve. And thank you because I know you. O Senhor hear them. ouve os seus filhos. You hear your Nós children. temos acesso. We have Nós access. temos intrepidez. We have Nós boldness. podemos ter ousadia. We can Nós have podemos boldness. falar com o And we Papai can speak with que God governa todas as coisas. that governs E Ele every nos world. ouve. He hears Fala, eu us. posso orar. Say, I can pray. Eu posso orar. I can pray. E eu sei que Ele me ouve. And I know he Porque hears Ele é o meu because Pai. he's my Father. Agora nós vamos encerrar. And we're going to end. Te lembrando que nós temos almoço. Remind you, we have Tempo de lunch. comunhão. Time for fellowship. Mas você vai encontrar alguém nessa We're hora. going to find someone right E nós vamos orar uns pelos We're going to outros. pray for each other. Você vai perguntar, tem algo que eu possa orar por You're você? going to ask this person, is there Ho- something I can pray Homens for com you? homens, mulheres com mulheres. Men Encontra with men, alguém. women with women, but find Abençoa a vida de someone. alguém nessa hora. Bless someone's life right Seja now. canal de milagre na vida de alguém. A vessel for E aí a no final miracle nós right estaremos now. encerrados em And nome de we Jesus. will be closed in the name of Jesus.